Ficou faltando eu falar da energia potencial elétrica e ficou faltando eu falar do trabalho da força elétrica e coisas assim. Tá, aí a gente faz alguns exercícios da apostila, que também já está separado aqui. Então vamos lá, vamos continuar a nossa matéria. A gente vai falar agora da energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica é uma energia que ela tem que existir porque as partículas que, que estão carregadas, elas se atraem ou se repelem. Então elas, imagina duas cargas igual eu coloquei ali. Se elas forem ambas positivas, elas vão começar a se repelir. Elas vão começar elas geram uma força, uma na outra, e elas adquirem uma certa aceleração devido a essa força. A aceleração significa mudança de velocidade. E se acontece mudança de velocidade, essa partícula está ganhando uma coisinha chamada energia cinética. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a partir do momento que essas duas cargas começam a se repelir, aparece uma força nelas de repulsão, elas começam a se movimentar. Se elas estivessem em repouso, elas começam a se movimentar em direções opostas e adquirir uma certa velocidade. Nenhum corpo pode receber energia do nada. Energia não se perde, não se cria, né? Só se transforma. Então, se essas partículas estão recebendo energia cinética, elas têm que estar recebendo essa energia cinética de algum lugar. De onde? Essa energia cinética vem de uma energia potencial elétrica que existe entre essas duas cargas. A gente fala que é uma energia de ligação, que é uma energia entre essas duas cargas. E eu calculo ela pegando o K, é o mesmo K de sempre, tá? Depende do meio, tá? O K do vácuo vale 9 vezes 10 a 9. Então, se não falar nada, você vai usar 9 vezes 10 a 9, newtons por metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado, vezes o módulo das duas cargas, porque energia é uma grandeza escalar, né? Ela é sempre positiva, dividido pela distância. Cuidado para não colocar a distância ao quadrado aqui. Distância ao quadrado é a força entre elas. Nós estamos falando da energia entre elas, energia potencial elétrica entre elas. Então, vamos colocar valor. Vamos supor que essa carga aqui seja de 1 microcoulomb, essa aqui seja de 2 microcoulombs, e elas estejam separadas de uma distância de, vamos colocar aqui, 10 centímetros. Gabriel do céu, foi mal. Eu já escrevi tudo de laranja. Eu gosto de laranja, esqueci de você. Você não tá vendo nada que eu escrevi aqui? Ai, ai, coitado. Sabe o que você podia fazer, Gabriel? Não é te bulinando mais, não, né? Praticando bullying. Mas você tinha que ter um filtro para daltônico no seu celular. Você já pesquisou? Deve ter alguma coisa com relação a isso, porque às vezes pode atrapalhar até para outras coisas. Acho que tem um aplicativo desse. Deve ter, com certeza. Então aqui, ó, a energia potencial elétrica entre essas cargas vai ser o K, que é 9 vezes 10 a 9, que multiplica a primeira carga, 1 vezes 10 a menos 6, multiplicando a segunda carga, 2 vezes 10 a menos 6. Lembra que o micro é 10 a menos 6, né? Tá vendo a minha constante aqui? A minha constante está em coulomb ao quadrado, não está em microcoulomb ao quadrado. Então, por isso que eu tenho que colocar aqui 10 a menos 6. E eu vou dividir pela distância. Tá vendo que aqui está 10 centímetros e a minha constante está em metro quadrado? Então, eu tenho que colocar isso aqui em metros. 0,1. 10 centímetros vira 0,1 metro. Aí, o que eu vou fazer? Só a continha. 9 vezes 1 vezes 2 dá 18. 10 a 9 com 10 a menos 12 dá 10 a menos 3. E aqui eu divido por 0,1, que é, na verdade, 10 a menos 1. Então, vai ficar 18 vezes 10 a 2, menos 3 dividido por menos 1, é menos 2. Então, vai ficar, se a gente colocar isso em notação científica, né, para ficar elegante,
1,8 vezes 10 a menos 1 joules. Essa é a energia que existe entre as duas cargas. É uma energia de ligação entre as duas cargas. Por exemplo, sabe aquilo na química que vocês calculam a energia para liberar um elétron do átomo e tal? É uma energia de natureza potencial elétrica. Então, se você zera a energia entre essas duas cargas, é como se elas não tivessem nenhuma ligação mais. Entenderam? Essa energia aqui é a energia que existe entre essas duas cargas, é uma energia potencial, e a tendência da energia potencial é sempre virar uma energia cinética, porque ou essas cargas vão começar a se repelir, ou elas vão começar a se atrair. E para isso acontecer, para ganhar energia cinética, que é a energia do movimento, né? Energia cinética é a energia do movimento, essa energia ela tem que estar armazenada de alguma forma. Geralmente, a energia que aparece como cinética, ela era antes potencial. Alguma potencial, por exemplo, potencial gravitacional, que é quando o corpo cai, potencial elástica, que é quando você estica um corpo e solta, e aqui potencial elétrica, que é a energia existente entre duas ou mais cargas que vão se atrair ou se repelir. Tranquilo? Aqui eu vou adiantar um pouquinho a matéria do próximo módulo, porque eu acho que faz parte, tá? Há uma relação entre campo e potencial elétrico. O campo elétrico, que é gerado por uma carga, ele é explicitado, né? Calculado assim. O potencial elétrico é calculado assim. Ambos, se eu tiver uma carga, ela gera tanto potencial elétrico em torno dela, quanto campo elétrico em torno dela. Isso a gente já viu, né? Uma carga dá conta do recado, só que a única coisa que uma carga não faz é força, né? Porque força em si mesmo não existe. Força é uma interação entre corpos. Então, uma carga vai gerar campo elétrico em torno dela, e uma carga pode gerar potencial elétrico em torno dela também. Existe um tipo de campo elétrico, que eu desenhei aqui, que a gente chama de campo uniforme. Por que ele é uniforme? Porque as linhas de campo geradas aqui, né, elas são equidistantes, elas não se afastam nem se aproximam. Lembra que as linhas, quando elas se afastam, significa que o campo está ficando mais fraco. E se as linhas estiverem se aproximando, significa que o campo está ficando mais forte. Aqui elas não se aproximam nem se afastam. Então a gente tem um campo uniforme, um campo que vale o mesmo tanto em qualquer lugar. Por exemplo, se eu pegar aqui um ponto A e aqui um ponto B, o campo elétrico do ponto A tem o mesmo valor que o campo elétrico do ponto B. Ah, se eu pegar aqui um ponto C para cá, ó, ele também vai ter o mesmo valor. Agora, o potencial elétrico, ele vai ou aumentando ou diminuindo. Se eu tiver aqui diferentes superfícies equipotenciais, vamos pensar aqui numa superfície que passa aqui pelo A. Então, aqui, ó, aqui a gente tem uma superfície equipotencial que passa por A. Aqui a gente tem uma superfície equipotencial que passa por B. E aqui a gente tem uma superfície equipotencial que passa por C. Então, a gente pode falar que aqui a gente tem um potencial VA, um potencial VB e um potencial VC. Se eu olhar para essas duas fórmulas, eu vou ver que uma é quase igual à outra, né? Por exemplo, se eu pegar o potencial elétrico, o campo elétrico, desculpa. Se eu pegar o campo elétrico e multiplicar, porque ele é assim, ele é D ao quadrado, né? Se eu multiplicar o potencial elétrico aqui por outro D, ó, se eu pegar o potencial elétrico e multiplicar por um D, eu posso cortar isso com isso e sobra o quê? Então, se eu pegar o potencial elétrico e multiplicar por um D, sobra um potencial elétrico, tá vendo? Peguei o campo elétrico, multipliquei por um D, cortei o D de cima com o quadrado, ficou KQ sobre D. Quem é KQ sobre D? É justamente o potencial elétrico.
Então, existe uma relação, uma equivalência. O potencial elétrico pode ser calculado como campo elétrico vezes a distância. Isso é uma equivalência. Se eu tiver várias superfícies potenciais, igual VA, VB, VC, VA, VB e VC, eu posso falar que a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, vamos supor, quando a gente escreve U, a gente está falando da diferença de potencial, né? Quanto é a diferença de potencial entre o ponto A e B? Eu posso pegar o valor do campo elétrico, T, e multiplicar pela distância entre os pontos A e B. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma distância D, e eu queira saber qual que é a diferença de potencial entre A e B. Eu pego o valor do campo elétrico e multiplico pela distância entre aqueles dois pontos. Tá? Isso vem de onde? Vem dessa equivalência das fórmulas que eu mostrei aqui em cima para vocês. Tá? Então, vamos supor, suponha que o campo elétrico fosse, sei lá, de 100 volts por metro. E entre os pontos A e B eu tivesse 2 metros de distância entre os dois. Então, a diferença de potencial entre A e B seria de 200 volts. 2 vezes 100. Tá vendo? Então, é só... mas isso só vale, quer dizer, eu ia falar agora, isso só vale quando o campo for uniforme. Beleza? Só vale se a gente tiver campo uniforme, aquele campo que tem o mesmo valor em todos os lugares. Ok? Isso a gente vai ver com mais detalhes nos exercícios do próximo módulo de vocês. E para fechar, a gente fala do teorema da energia cinética. Aqui, ó. A gente fala do teorema da energia cinética e o trabalho da força elétrica. Primeira coisa, trabalho significa variação de energia através de uma força, através da aplicação de uma força. Então, é assim, não é toda força que realiza trabalho, não. Não é toda força que varia a energia de um corpo, não. Mas toda vez que a energia de um corpo varia, tem uma força envolvida. Então, a gente fala, fulano realizou o trabalho, eu realizo o trabalho em cima de um objeto e tal. Então, você tem que estar fazendo uma força naquele objeto. É isso que significa trabalho, tá? Lembrando, não é toda força... variação... Peraí. Não, peraí, Gisele, realizar trabalho, a Laura perguntou, realizar trabalho significa variar a energia de um corpo através da aplicação de uma força. Tá? Então, se por exemplo, aqui, ó, essa garrafinha está aqui. Se eu aumento a altura dela, coloco ela aqui em cima, eu aumentei a energia potencial gravitacional dela. Ela estava aqui, eu coloquei ela aqui. Então, eu realizei trabalho, porque eu variei alguma energia dessa garrafinha. Se eu soltar ela, ela cai, né? Então, ela está ganhando energia cinética. Quem está realizando trabalho aí? É a força-peso, a gravidade, a Terra. Toda vez que alguma energia de um corpo variar, é porque existe uma força fazendo essa energia variar. E aí a gente fala que essa força está realizando trabalho. Ok? Só que não é toda força que realiza trabalho. É isso que eu estava falando com vocês. Às vezes você faz uma força e nenhuma energia do corpo varia. Tipo assim, pegar essa garrafinha aqui e vou apertar ela. Estou apertando ela, não tem nenhuma energia dela variando, não tem energia cinética variando, não tem nada variando, mas eu estou fazendo uma força. Então, nem toda força realiza trabalho. Mas para eu ter trabalho acontecendo, tem que ter uma força atuando ali. Tá? Então, vamos ver. Se eu colocar uma carguinha positiva aqui, ó, a gente viu que toda carga positiva procura os menores potenciais, não procura? Eu coloquei ela aqui no 400 volts. Tem um campo elétrico uniforme, 400, 300, 100. O que vai acontecer com essa carga positiva? Ela vai começar a andar na direção dos menores potenciais. Por quê? Deixa eu colocar aqui, mais Qzinho.
Quando uma carga positiva entra em uma região de campo elétrico, ela recebe uma força elétrica na direção e no sentido do campo. A gente já viu isso. Carga negativa faz o contrário, depois eu vou mostrar também. Essa carga positiva ela vai começar a andar procurando os menores potenciais. Então, imagina que ela venha parar aqui. Ó. Ela vem andando, 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 e essa carga ela para aqui. Quando ela passar por esse ponto, vocês concordam que ela já sofreu? Quando ela chegar aqui, ó, pelo fato dela estar sendo acelerada, empurrada por essa força, puxada por essa força, ao passar por esse ponto aqui, ela vai ter adquirido uma certa velocidade. A força continua atuando nela, olha só. A força está para cá. Só que, suponha que ao colocar aqui, eu coloquei ela com velocidade 0 e ela começa a andar. Né? Ao andar para a direita, sob a ação dessa força, ela vai começar a adquirir uma certa velocidade. Quando ela estiver aqui, ó, nesse ponto, onde eu tenho um potencial de 100 volts, ela vai ter uma certa velocidade V. Ou seja, antes ela não tinha velocidade, era 0, agora ela tem uma certa velocidade. Ou seja, ela adquiriu uma energia cinética. E é justamente isso aqui, ó, TEC. TEC significa Teorema da Energia Cinética. O que esse teorema fala? Que toda vez que houver a variação da energia cinética de um corpo, isso é igual ao trabalho realizado por alguma força. É o que eu falei aqui em cima para vocês. Trabalho, eu uso a letrinha W, tá? Eu não gosto de usar essa letra aqui, que alguns professores usam, porque eu nem sei que letra é essa. Então, e também porque eu aprendi com W, na faculdade a gente usava W e tal, eu continuo usando W. Então, olha só, é simples. Essa carguinha estava aqui, veio parar aqui, ganhou uma certa velocidade, foi acelerada. Eu posso falar que o trabalho realizado sobre essa carga é igual à variação da energia cinética dela. E eu sei também que o trabalho da força elétrica ele pode ser calculado da seguinte forma. Que força é essa? Né? Essa força é uma força de natureza elétrica, porque é um campo elétrico atuando em cima de uma carga. Então, esse trabalho da força elétrica pode ser calculado como o potencial elétrico inicial, cuidado que aqui é desse jeito mesmo, tá? Não é final menos inicial, não. É o potencial elétrico inicial menos o potencial elétrico final vezes o valor da carga. Então, por exemplo, essa carga aqui, ela começou nesse potencial aqui, ó. Esse é o potencial elétrico inicial dela, 400 volts. E ela terminou aqui, no potencial elétrico final de 100 volts. Se eu quisesse calcular o trabalho da força elétrica em cima dessa carga, o que eu ia fazer? Pegar 400 menos 100 e multiplicar pelo valor da carga dela. E, olha para as duas coisas, o trabalho não é igual à variação de energia cinética? E o trabalho também não é igual a VI menos VF vezes Q? Então, eu posso juntar tudo. Eu posso juntar tudo e falar que nessa situação em que uma carga está se movimentando de um ponto inicial a um ponto final dentro de um campo elétrico, eu posso falar que a variação da energia cinética da carga, quanto ela ganhou de energia cinética, é a velocidade inicial, desculpa, potencial inicial menos o potencial final vezes o valor da carga. O que é a variação da energia cinética? É a massa da carga vezes a variação de velocidade dela ao quadrado. O Alexandre perguntou assim, isso só vale para campo elétrico uniforme? Não,
Vale para qualquer coisa. Eu só desenho o campo uniforme aqui porque é mais bonitinho. Porque se você tiver um campo não uniforme, você vai ter potenciais iniciais e finais também. Então basta subtrair os dois, tá bom? E multiplicar pela carga. Então aqui, ó, o que é energia cinética, variação de energia cinética? É a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, que é igual ao potencial elétrico. Vou escrever aqui a velocidade com outra letra. Eu vou fazer ela com V minúsculo, para não confundir, tá? Velocidade final ao quadrado sobre 2, menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2, que é igual ao potencial. V maiúsculo aqui é o nosso potencial. Ó. Potencial inicial menos o potencial final, vezes o valor da carga. Tá? Então, isso aqui é uma expressão grande, mas que a gente vai usar em alguns exercícios. O que você tem que lembrar? Que o trabalho ele pode ser calculado a partir da diferença de potencial vezes a carga, e ele também pode ser calculado como a variação de energia cinética. Por isso, eu posso igualar as duas coisas. Eu posso pegar esse termo aqui e igualar esse termo de cá. Ó. Igualando esses dois termos, eu resolvo quase todo o probleminha desse tipo de cálculo aí. Ok? Alguma dúvida aí na teoria? Porque a gente vai aplicar isso nos exercícios agora.